Já se perdeu em algum lugar ou até em si mesmo? Bom, se sim, eu tenho uma solução. Ligue para o Tyler, The Creator. E pode até ser literalmente. Com seu novo disco intitulado Call Me If You Get Lost, Tyler experimenta, volta em seu passado, canta sobre um relacionamento cansativo, ao mesmo tempo que mantém o pé no chão. O lançamento, surpreendentemente, é a mistura perfeita do que foi o Flower Boy e o Eagle, discos que consagraram o Tyler como um dos nomes mais fortes e geniais do rap atual, e resgata também algumas das sonoridades dos seus trabalhos anteriores. Para quem não conhece muito, o Tyler pode ser apenas o cara que canta Earthquake e See You Again. Mas ele já fez muita coisa até aqui. Passou por certas polêmicas e já até foi banido de entrar no Reino Unido e na Austrália. Então, como esse disco é um resultado inevitável dos trabalhos anteriores do Tyler, vamos fazer um pequeno resumo da trajetória antes de partirmos para o Call Me If You Get Lost. Se você já é daqueles que sabe tudo do universo dos discos do Tyler, pode pular para esse minuto que aparece aí na tela e seguiremos todos amigos. Tá tudo certo. Sua trajetória na música começou quando ainda fazia parte do grupo Odd Future Wolfgang Kill Them All, ou apenas Odd Future. O coletivo musical, liderado por Tyler e criado ainda na época da escola, ali por volta de 2007, chegou a contar com até 20 pessoas quando estava no auge. A repercussão veio em parte pelo talento dos integrantes, mas muito devido ao caos com que eles se apresentavam e suas letras agressivas, cheias de palavrões, com conteúdos algumas vezes homofóbicos, que os fizeram entrar em algumas polêmicas. Do grupo saíram artistas como Sid the Kid, que faz parte da banda The Internet, e Frank Ocean, que vocês conhecem e dispensa comentários. Eles foram os que mais fizeram sucesso junto com Tyler fora do grupo. Seu primeiro trabalho solo foi a mixtape Bastard, lançada em 2009, quando ainda tinha 18 anos. Na mixtape, Tyler faz um horrorcore que cumpre seu papel, o de choque. Existem momentos em que comenta sobre a raiva que sente de seu pai, que segundo ele nunca conheceu, e ainda sobre alguns relacionamentos. Já na primeira música, um psiquiatra fictício chamado Dr. TC, que acaba aparecendo em seus próximos trabalhos, pede para que Tyler se abra e diga algo sobre ele. Logo que seguida, ele começa a responder cantando. Essa era lembrada principalmente pelas letras violentas e gráficas, assim como seus vídeos. Inclusive, foi a agressividade nas letras que o acompanhava no Odd Future e que está presente também nesse trabalho que o levou a ser banido de entrar na Austrália e no Reino Unido. Segundo Theresa May, que na época era secretária do Estado britânico, o motivo seriam suas letras que incentivam a violência e a intolerância à homossexualidade, além de promover o ódio e provocar os outros a cometerem atos terroristas. Mas o que ela ignorava era o fato de que aquilo não passavam de personagens criados pelo Tyler. E realmente, a história do álbum por si só ainda é ofuscada na maior parte das análises justamente por esses outros elementos que sobressaem. A obscuridade encontrada na mixtape continuou ainda no seu primeiro disco de estúdio, o Goblin, de 2011. O disco conta com vocais fortes, letras cruas e beats ásperos. Na época, Tyler tinha 20 anos e vivia esse período de transição para a vida adulta com uma personalidade um tanto provocadora, irônica e revoltada. E era realmente uma fase meio tensa na vida pessoal do Tyler, como ele iria cantar em algumas faixas de trabalhos posteriores. Mas foi assim que ele conseguiu ser notado pelo grande público e pela crítica, seja de forma positiva ou negativa, ao mesmo tempo que escrevia e produzia suas músicas sozinho. Uma prova dessa sua personalidade mais debochada é Yonkers, música do álbum que fez maior sucesso e levou o Tyler a ganhar o MTV VMA em 2011 como melhor novo artista. Mas a música não passa apenas de uma zoação. Isso porque, segundo ele, estava tentando fazer batidas ruins e quadradas nova-iorquinas com rimas ruins por cima. Para contar suas histórias que ficam nessa linha tênue do que é ou não real, Tyler decide criar algumas personas durante sua carreira, como Dr. TC, Cat e Wolf. Um tanto diferente do disco anterior, Wolf, lançado em 2013, conta com uma sonoridade menos sombria e puxa mais para outros gêneros musicais, como jazz, em algumas músicas. Por cima de novos caminhos no som, suas letras seguem obscuras com as já esperadas menções à agressão, homofobia, fama, drogas, mas aparecem com novas nuances e sensibilidades que não estavam presentes nos trabalhos anteriores. É o caso da forma como ele aborda a ausência de seu pai em Answer. É nesse trabalho que ele começa a ir para um lado mais melódico, com um som ensolarado mais perto do que conhecemos dele hoje, e que antes tínhamos ganhado apenas uma amostra em faixas como She, com participação do Frank Ocean. E nós brasileiros ainda ganhamos aquela alegria de ver que a única faixa do álbum que não é produzida pelo Tyler, Alone, é na verdade Jornada, do Wilson das Neves. O Wolf foi um passo fundamental para finalizar essa trilogia de discos conceituais do Tyler, e estabelecer alguns elementos sonoros e visuais que viraram marcas registradas dele como artista, como os clipes sempre criativos,
criativos incríveis e o próprio Camp Flog Gnaw, se tornou seu festival. Já o Cherry Bomb, de 2015, não segue tanto a mesma linha dos anteriores e acaba sendo um disco diferentão, passeando entre punk rock, hip hop, soul e contando também com grandes nomes como Kali Uchis, Kanye West, Lil Wayne e Pharrell Williams. Quem acompanhava o Tyler na época do lançamento sabe que o caos do Cherry Bomb não foi tão abraçado pelo público, e muita gente ainda considera esse o pior trabalho da carreira dele. Porém, o próprio Tyler discorda disso. Já fazendo uma ponte com um novo disco, na música Massa, em Call Me If You Get Lost, ele comenta como esse era um período que ele estava passando por uma transição, e por isso o disco também soa assim. A produção é um pouco mais poluída e a estrutura do álbum em geral é mais confusa do que seus outros discos, fora a forma como ele abandona um pouco a vibe dos personagens que a gente estava acostumado até então. Mas ao mesmo tempo, dá pra ver claramente bons arranjos, a mudança e experimentação que ele faz em sua sonoridade e que é levado para um dos principais discos da sua carreira, o Flower Boy. Na própria Massa, música que a gente comentou e que tá no Call Me If You Get Lost, ele comenta como os pensamentos dele mudaram do Cherry Bomb para o seu sucessor. E a mudança foi positiva, pelo menos nos olhos do público e da crítica. Muita gente conhece o Tyler dessa época pra cá. Talvez aqui seja o ponto onde ele saiu de um aspirante a prodígio que as pessoas deveriam conhecer para o gênio Tyler, The Creator. Lançado em 2017, o álbum se apresenta mais maduro que os anteriores, abrindo mais espaço para refrões pop e uma narrativa romântica menos agressiva. Após anos de duras provocações, ele deixa seus alter egos de lado e se apresenta como Tyler, uma pessoa longe das sombras do seu passado, cantando sobre a luz e deixando as coisas claras. No começo da carreira, uma das questões que mais chamou a atenção foi o fato dele ter sido banido em países por conta de suas falas homofóbicas. Mas anos depois, aqui tá ele cantando sobre sua própria sexualidade, como faz na música Ain't Got Time, onde diz: explorando mais o pop, R&B e o soul, essa foi a primeira vez que seu trabalho concorreu a um Grammy, na categoria de melhor álbum de rap em 2018, mas não chegou a ganhar. No disco ouvimos músicas como Boredom, Good That Boy e See You Again. Boas parcerias nunca faltaram pra ele, tanto que nesse disco ele contou com Rex Orange County, Kali Uchis, com quem já tem outras parcerias, como a Perfect no Cherry Bomb, Jaden, A$AP Rocky, Lil Wayne e Frank Ocean. Aliás, pausa aqui, todo mundo já sabe como o Tyler e o Frank são parceiros de longa data, desde o trabalho no Odd Future, e também não é segredo que os dois são um dos maiores artistas dessa geração. Sempre rola um comparativo por parte de alguns fãs tentando medir quem é ou não melhor, mas esse não é o ponto. Só aproveitar esse momento pra dizer que Frank Ocean tá na hora de lançar um disco, ou qualquer coisa, não tá? Tem gente chorando, passando mal, implorando, tá todo mundo pedindo pra você lançar um disco. Após o aclamado Flower Boy, ele lançou o Igor, em 2019. Tyler retorna com um disco grandioso em vários sentidos. As faixas são mais potentes, abraçando ainda mais o pop com refrões chicletes. A narrativa que ele tanto explorava no início da carreira parece chegar a um novo nível de refinamento aqui, com a história de sua relação amorosa não correspondida com um cara comprometido e indeciso, e suas apresentações ao vivo ou material de divulgação com personagens de peruca loira e tal, se tornam mais um de tantos símbolos associados a ele. A identidade do Igor é tão bem feita que é realmente como se fosse uma marca. Um dia antes de lançar o disco, o Tyler postou a seguinte mensagem na sua conta do Instagram: esse não é o Bastard, esse não é o Goblin, esse não é o Wolf, esse não é o Cherry Bomb, esse não é o Flower Boy, esse é o Igor, o aclamado e imprescindível Igor. Earthquake, I Think, Gone Gone Thank You são algumas das músicas do disco que levou ele a ganhar seu primeiro Grammy por melhor álbum de rap. Não que ele precisasse de um Grammy pra todo mundo saber que esse foi de fato o melhor álbum de rap do ano, mas o prêmio veio mesmo assim e ele ficou feliz, então é isso que importa. Junto dele, nomes como Solange, Kanye West, Playboi Carti e Lil Uzi Vert participaram no disco. Com a repercussão e grandeza desse álbum, é óbvio que ficamos no aguardo de que o próximo seja tão bom quanto. Certos artistas nos deixam sempre no aguardo de um novo lançamento, e muitas vezes o próprio artista sente essa pressão. Mas além disso, ficamos pensando no que tal artista poderia fazer para superar o seu disco anterior, e algumas vezes acabamos decepcionados quando nos deparamos com um disco ruim ou mediano, mas claro que esse não seria o caso do Tyler. Call Me If You Get Lost, seu último disco lançado na sexta-feira, dia 25 de junho, é um baita de um trabalho. Talvez até uma nota 10 para quem estiver a fim de ser emocionado. Sonoramente, ele surpreendentemente conversa até mesmo com seus trabalhos Bastard e Goblin, trazendo o peso do horrorcore que fazia e a forma como se apoiava mais no rap, mas sem necessariamente usar as imagens gráficas e violentas desses trabalhos. Isso pode acabar criando uma pulga atrás da orelha dos fãs, em especial os que chegaram recentemente. Mas ainda assim, ele traz as referências do Flower Boy e do Igor em músicas como What's Your Name e Sweet I Thought You
I Want It to Dance, como se esse lançamento fosse realmente um suco de todos os álbuns anteriores. Outros elementos aparecem no disco, mas já falamos disso. Uma das inspirações presentes nesse disco e na sua formação musical são as séries de mixtapes intituladas Gangsta Grills, do DJ Drama, que aparece durante todo o disco com inserções de falas, quase na mesma forma que a narração feita pelo Gerard Carmichael em Eagle, ou como aparecia via Dr. TC no Wolf. Para o Tyler, o DJ Drama é uma lenda e sua inspiração desde os 15 anos. Tanto que se você ouviu o Gangsta Grills The Album, de 2007, vai perceber a influência na sonoridade. Um bom exemplo disso é o reggae incluso na faixa Sweet, I Thought You Wanted to Dance, que tem quase 10 minutos de duração e que vem sendo considerada pelo público como o melhor do disco. Como falamos, esse disco é quase um remix de todos os trabalhos anteriores do Tyler. Ele abraça suas origens quando rondava o hardcore, que é, de forma bem básica, um rap com letras mais pesadas e sombrias, como as que ele fazia lá no Bastard e no Goblin. Um bom exemplo disso é a música Lumberjack, em que ele usa o mesmo sample da música Two Cups of Blood, do grupo Grave Diggers, que se enquadra nesse subgênero. Ou até mesmo a faixa Lemonhead, que seria digna de estar na tracklist do Cherry Bomb. Mas e os personagens? Não tinha como fugir disso quando a gente fala de um disco do Tyler, né? Sempre vai ter alguém pra ficar curioso por esse aspecto. Inclusive, a gente tem um vídeo explicando todos os personagens dos discos anteriores, e caso você queira entender, é só conferir no card aqui em cima. Mas calma que sim, temos personagens aqui, mas não da forma que vimos antes. Logo na primeira faixa do disco, nós conhecemos Tyler Baudelaire, mas que até então sabemos ser um viajante, como mostra em seu passaporte na capa do disco. Mas quem é esse? Bom, Baudelaire foi um poeta francês que misturava romantismo e realismo em suas obras, tendo seu livro As Flores do Mal censurado por ser muito explícito. Agora, vale lembrar que o Tyler havia sido barrado de entrar em alguns lugares por conta de suas músicas na época, e isso talvez seja apenas uma semelhança. Outra possibilidade é que possa ser inspirado na série Desventuras em Série, com as clássicas histórias da família Baudelaire. Mas claro, essas são apenas teorias, como elas sempre são. Inclusive, o próprio Tyler falou por esses dias que as pessoas leem demais em algumas letras, mas é divertido interpretar mesmo assim. Mas o que sabemos é que a todo custo ele tenta ser romântico e conquistar uma garota que já tem namorado, o que é contado em What's Your Name e mostrado no clipe da música. A relação deles é conturbada, e na música Wheelchair, ele abre esses momentos mais íntimos para narrar essa história. Em mais de 8 minutos, ele conta desse quase relacionamento com a garota. Descobrimos que, na verdade, ela namora um amigo próximo do Tyler, e ao mesmo tempo que ele tem sentimentos por ela, ele sente o dever de não magoar o amigo. Mas entre idas e vindas, a garota permanece em seu relacionamento, enquanto Tyler acaba ficando na friendzone. De novo, e mais um álbum. Atenção, pois vamos resumir aqui o que rola com esse relacionamento. Tyler conhece uma mina, se apaixona por ela, descobre que ela tem um namorado, percebe que o namorado é amigo dele, eles não tentam nada, mas fica rolando ali aquela amizade. O namorado começa a desconfiar um cadinho, mas eles seguem assim mesmo. Quando o namorado tá fora da cidade, eles ficam juntos, mas apenas na amizade. Tyler apresenta até pra mãe dele, mas é isso aí. Brothers. Ele gasta dinheiro com ela, mas diz que é investimento porque o sorriso dela vale tudo. Todo mundo sabe que isso é mais que amizade. Ela sabe que isso é mais que amizade. O Tyler 100% ama a mina e já até disse isso. Ele fica se sentindo culpado por tentar pegar a namorada do amigo, mas não cai nessa de amizade antes do amor, não. E no final, o que acontece? Ela escolhe o namorado. E o Tyler fica aí, sofrendo, fazendo um disco com isso, timing ruim, ele nunca mais vai amar alguém, etc. Mas assim, claro que isso é tudo na perspectiva dele, né? Vai saber o que realmente aconteceu. Deu até uma cansada aqui essa história toda, mas vamos lá. Esse não é o único foco no disco. E é aí que vem a grande mudança. Um dos momentos que a imprensa resolveu destacar é na música Manifesto, quando ele pede desculpas para Selena Gomez por ter feito comentários com conotações sexuais em 2010, quando, de acordo com ele, estava tentando transar com Justin Bieber. Pois é. Também rola um comentário sobre a pressão que ele recebia do público pedindo para que ele tomasse posição em questões sociais, como na época que estavam acontecendo os protestos do Black Lives Matter no ano passado. E, surpreendentemente, Tyler faz um comentário sobre a cultura do cancelamento que não é cafona e nem é chato, como tendem a ser, pensando justamente que ele é cancelado desde o início da carreira, inclusive por ações maiores que gente xingando no Twitter, como foi o caso dos banimentos dos países. O disco percorre por caminhos mais bagunçados, e não tão redondinho como o Eagle, mas é uma bagunça que deu muito certo. Existem mais intervenções do Tyler, figura pública e privada, nas composições. Tem ele discutindo sobre movimentos do seu passado, ou acontecimentos e
conquistas que o trouxeram até aqui. Um bom exemplo disso é o interlude Blessed, ou até mesmo o momento em Manifesto em que ele comenta como as pessoas ficam revivendo letras antigas dele como se ele estivesse tentando escondê-las. Ele traz à tona as coisas materiais que conquistou, tipo dinheiro, carros, celebra ter ganhado o Grammy, conta mais sobre sua relação com sua mãe, enfim, esse é um álbum mais pessoal do Tyler, e dá pra perceber isso de cara. Mas se a gente não te convence, o próprio Tyler comentou isso no Twitter. Tem romance lá? Sim, mas pela segunda vez ele parece não se prender tanto a um conceito fechadinho e se permite falar de outros aspectos da vida dele. Existem fios condutores durante todo o disco, como as intervenções do DJ Drama, mas não parece ser uma única história contada em 16 faixas. O romance parece ser apenas mais uma das coisas que permeiam a cabeça do Tyler nesse disco. E o Tyler é um artista de detalhes. Dá pra perceber isso na transição entre as músicas, que às vezes fica até difícil de saber quando acaba uma e começa a outra, ou até a sutileza na forma de divulgação, como a opção de fazer seu próprio passaporte no mesmo estilo que o utilizado na capa. Para divulgar esse disco, ele também disponibilizou algumas prévias das músicas que você ouvia se ligasse para um número de telefone. E depois do lançamento, o próprio Tyler fez uma live atendendo ligações de fãs. O álbum tem sido muito bem recebido pelo público e já tá tomando posições nos serviços de streaming no mundo inteiro. Provavelmente vai ganhar uns prêmios e posições nas paradas importantes também. Ser um artista da grandeza do Tyler certamente não é fácil. Existe a pressão do público e a sua própria. Por mais que ele tenha uma certa experiência em receber críticas, existe o medo de não fazer algo que seja bem recebido. Mas ele entregou tudo nesse disco, como sempre faz. Percorrer a sua discografia é perceber um artista amadurecendo cada lançamento, experimentando coisas novas e se superando sempre. Criar não é inventar do zero, é voltar no passado para ter influências, remixar tudo isso no presente e inventar o futuro. E é isso que ele faz tão bem como poucos outros. Não sei se isso faz dele o criador, mas com certeza faz dele um gênio.